meus irmãos, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Espero que você, sua casa e sua família estejam todos bem. Vamos dando sequência às nossas aulas de EBD e hoje nós vamos finalizar essa série de estudos a respeito dos profetas menores no Antigo Testamento. A lição de hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia hoje. E o texto da palavra de Deus, ao qual é sugerido nesta lição, está localizado ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, que diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual que é o objetivo da nossa lição de hoje, da nossa aula de hoje? É mostrar que Deus, na sua sabedoria, soberania, Ele usa quem quer e como quer para um fim proveitoso e produtivo também, por que não, né? Então a lição de hoje ela visa trazer orientação a respeito do ministério profético, de acordo com a palavra de Deus. Quando vivemos uma época de novidades que surgem no seio da igreja, como estamos vivendo hoje, se faz necessário que nos orientemos de maneira sábia para podermos dar respostas àqueles que nos solicitam informações sobre esse determinado assunto. Na lição de hoje, à luz das Sagradas Escrituras, procuraremos de uma maneira bem clara e sucinta e simples tratar desse importante assunto. Por isso que no primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o ministério profético do Velho Testamento. Vários foram aqueles que o Senhor levantou, chamou para este importante ministério no meio do seu povo. Se tratando do Antigo Testamento, o povo referido aqui é justamente o povo de Israel. Eles eram chamados de videntes e tinham a responsabilidade, a incumbência de comunicar o que eles recebiam da parte do Senhor. Eles falavam consolando o povo, eles também advertiam o povo dos seus pecados e também da sua desobediência. Mas eles também falavam conclamando a todos que se voltassem para o Senhor, que era grandioso em perdoar, conforme está escrito ali em Isaías 55, versículo 7, que diz que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Os profetas podem ser divididos aqui em duas classes distintas. Uma delas, os que foram chamados para esse ministério de forma efetiva, e os que foram usados de forma circunstancial para determinadas tarefas dadas pelo nosso Deus. Chamados então para o exercício do ministério profético de modo efetivo, nós temos todos os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E alguns profetas usados de forma circunstancial pelo nosso Deus, como Jacó, como Moisés e também o rei Davi. Os profetas usados por Deus para entregar o recado do Senhor ao povo, como disse anteriormente, começavam suas palavras dizendo: assim diz o Senhor. E logo a seguir eles transmitiam a mensagem recebida do nosso Deus. Então esse ciclo ministerial, segundo as Escrituras aqui, a palavra do próprio Cristo em Lucas 16:16, terminou com João Batista. Termina com ele essa forma profética no Antigo Testamento, né? E Deus passa a agir no mundo através de um novo processo que veremos a seguir através do segundo ponto da nossa lição, que fala sobre o período intercalar. Chamamos aqui então de período intercalar o que fica entre o velho e o novo, ou seja, tudo o que aconteceu antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Então nesse período nós vemos a preparação para o surgimento da igreja, ao qual nós fazemos parte. Então começa a pregação para a implantação do reino prometido. João Batista então nesse momento aparece como precursor de Jesus Cristo com a mensagem de arrependimento.
conclamando a todos a que se arrependessem, porque o reino estava próximo. E nós mesmo podemos perceber isso ali em Mateus, no capítulo 3, no versículo 2. E em seguida o próprio Cristo vem pregando a mesma mensagem. E nós podemos detectar isso em Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. Então, para a implantação do reino, Jesus ele vem e escolhe 12 homens a quem deu o nome de apóstolos, que significa aqueles que são enviados por alguém. Então, esses foram credenciados pelo nosso Senhor e por eles capacitados para o exercício do apostolado. Então, é sabido que o rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi rejeitado e a implantação do reino foi adiada, dando assim a oportunidade para o aparecimento da igreja, o mistério oculto em Deus. Nós podemos ali constatar isso em Efésios, no capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 11. Tenham cuidado de ler os textos citados nessas lições, né? Então, esta seria a igreja, seria edificada pelo próprio Cristo entre os homens, tendo como base o fundamento dos apóstolos, cuja pedra é o próprio Cristo, o nosso Senhor. Talvez você se lembre aí de Mateus 16, 18, que narra ali um diálogo entre Jesus Cristo e Pedro, quando ele se dirige a Pedro dizendo: tu és Pedro, mostrando assim o significado do nome de Pedro, fragmento de rocha. E ele se dirige para si mesmo dizendo: e sobre esta pedra, né, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então esta promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio para formar a igreja, que é o corpo de Cristo, que nós podemos ver ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E é sobre esta igreja e seu ministério que ocuparemos agora os espaços seguintes, através do terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre o dom de profecia no seio da igreja. O assunto, então, é tratado pelo apóstolo Paulo aqui em duas cartas distintas de sua autoria. A primeira em 1 Coríntios e a segunda em Efésios. Aqui nós lemos: a uns ele estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. O espaço não nos permite, então, tratar de cada dom em especial ou em particular. Então nós vamos nos ater mais somente ao dom de profecia, que é o assunto da nossa lição. Então os profetas deixam de existir ali no primeiro século, né, que foram os fundadores praticamente da igreja. O profeta significa aquele que fala movido por alguém. Não quer dizer que somente fala de assuntos escatológicos, de coisas que viriam a acontecer, mas também de coisas sobre o presente. Enquanto analisamos a antiga dispensação, ou a velha dispensação, o profeta dizia, né, assim diz o Senhor, e logo passava a dizer o que o Senhor lhe dissera. Hoje o profeta tem em mãos o que o Senhor quer dizer, a bendita palavra de Deus, né? Quando o pregador, que é o profeta de Deus, usa a palavra para entregar sua mensagem, então é o Senhor quem está falando através dele. Tudo que o Senhor precisa dizer, então já se encontra em sua palavra, que são as Escrituras Sagradas. O profeta de hoje, então, não é o vaticinador do futuro, né? Aquele que prevê o futuro, mas alguém que na unção do Espírito Santo fala do que já foi revelado. Então estamos falando das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 13, que é um texto muito conhecido também, no versículo 2, o 9 e o 10, Paulo volta a falar sobre profecia. Aqui no versículo 2 ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. No texto, então, aqui o autor ele quer realçar acima de todas as coisas o amor, demonstrando estar ele acima de todos os dons possíveis. Então, profecia
como os demais dons nos seios da igreja, fica em segundo plano, embora sejam importantes. No versículo 9, o escritor declara: porque em parte conhecemos e em parte nós profetizamos. E está ele dizendo que a revelação era parcial até o momento. E que Deus, para a igreja, usava o método profético através da interpretação da palavra no Velho Testamento. E em parte usava excepcionalmente a profecia no sentido da revelação de algo a ser conhecido. No versículo 10, do mesmo capítulo 13, diz assim: quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte, então será aniquilado. Então, dessa forma, o que era em parte profetizado teve seu ciclo concluído com a chegada do perfeito. Então, tudo o que precisamos encontramos revelado na santa e bendita palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1 ao 19, novamente Paulo trata do assunto, condenando a questão do exibicionismo existente no seio da igreja, não condenou a prática do dom, em si, que são os dons das línguas, mas ele demonstrou não ser importante. Diz ele que preferiria falar 5 palavras para edificação do que 1000 sem edificação. Nós podemos ver isso aí no versículo 19. E a melhor definição do dom de profeta se acha no versículo 3. O que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Que nós sejamos de alguma maneira usados por Deus nesse ministério profético, buscando ser instrumento de edificação, de exortação e de consolação. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, sobre os dons concedidos por Deus às igrejas, temos o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então já vimos aqui que os apóstolos só houve na fundação da igreja, no século I. Profetas são aqueles que têm a incumbência e a responsabilidade de falar aos corações dos homens, declarando o que o Senhor tem a dizer. E para isso, usando sempre a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Então que nossa igreja, ou todas as igrejas, estejam repletas de homens de Deus, que sejam cheios do Espírito Santo, para que através desses homens, verdadeiros profetas, sejam verdadeiros profetas no comunicar da palavra de Deus. E que sejam elas, as igrejas, fortalecidas mais e mais por esses homens que são cheios do Espírito Santo de Deus. Existem algumas aplicações práticas que quero deixar para você pensar nesse momento. Diga isso para você mesmo. Tenho eu procurado entender qual é o meu papel no seio da igreja? Tem muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas ainda não compreendeu qual que é o seu papel dentro desse ambiente eclesiástico. Então, esse é um momento talvez aí para refletir e pensar. Será que tenho dado oportunidade para o Espírito Santo agir através da minha vida? Há 2 semanas atrás nós falamos a respeito disso, de uma vida que é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Será que eu tenho dado essa oportunidade, espaço, para que o Espírito Santo haja em mim e venha agir através de mim também? E uma outra aplicação para a nossa vida, e é com essa última que eu quero encerrar a lição de hoje. Tenho eu observado em minha igreja que o dom supremo que deve ser cultivado, não é outro a não ser o que Paulo disse em 1 Coríntios no capítulo 13, o amor? Que essas aplicações venham de alguma maneira não só te confrontar, mas que venha também, além de te confrontar, te colocar numa condição, na mesma condição que o próprio profeta Isaías se colocou diante de Deus, ali no capítulo 6 do livro do mesmo profeta, quando ele disse:
eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor. Então que você possa dizer isso ao Espírito Santo de Deus. Eis-me aqui, Espírito Santo de Deus. Me usa, me conduza conforme sua vontade. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe sua vida. Espero que de alguma maneira essa série de estudos a respeito dos profetas menores do Antigo Testamento tenham abençoado a sua vida, né? E que Deus possa conduzir os seus passos segundo o seu Espírito a cada dia. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa ter um excelente domingo na paz do Senhor. Amém.